Saudações fraternas aos companheiros espíritas e simpatizantes do Espiritismo. Estamos apresentando o programa Jesus por Emmanuel, estudando o livro Vinha de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Hoje vamos estudar o capítulo 41, com o tema Credores Diferentes. Quem vai fazer o estudo para nós é o nosso amigo Carlos Martins. É com você, Carlos. Bom trabalho. Olá, queridos ouvintes, está começando o programa Jesus por Emmanuel. Estamos estudando o livro Vinha de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Hoje vamos estudar o capítulo 41 com o tema Credores Diferentes. Eu sou Carlos Henrique e farei o estudo com vocês. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Jesus, em Mateus, capítulo 5, verso 44. O problema do inimigo sempre merece estudos mais acurados. Certo? Ninguém poderá aderir de pronto à completa união com o adversário do dia de hoje. Como Jesus não pôde rir-se com os perseguidores no martírio do Calvário. Entretanto, a advertência do Senhor, conclamando-nos a amar os inimigos, reveste-se de profunda significação em todas as facetas pelas quais a examinemos, mobilizando os instrumentos da análise comum. Geralmente, somos devedores de altos benefícios a quantos nos perseguem e caluniam. Constituem os instrumentos que nos trabalham a individualidade, compelindo-nos a renovações de elevado alcance que raramente compreendemos nos instantes mais graves da experiência. São eles que nos indicam as fraquezas, as deficiências e as necessidades a serem atendidas na tarefa que estamos executando. Os amigos, em muitas ocasiões, são imprevidentes companheiros, porquanto contemporizam com o mal. Os adversários, porém, situam-no com vigor. Pela rudeza do inimigo, o homem comumente se faz rubro e indignado, uma só vez. Mas pela complacência dos afeiçoados, torna-se pálido e acabrunhado, vezes sem conta. Não queremos dizer com isto que a criatura deve cultivar inimizades. No entanto, somos daqueles que reconhecem por beneméritos credores quantos nos proclamam as faltas. São médicos corajosos que nos facultam corretivo. É difícil para muita gente na Terra a aceitação de semelhante verdade. Todavia, chega sempre um instante em que entendemos o apelo do Cristo em sua magna extensão. Meus amigos e irmãos que estão a nos ouvir, o Cristo de Deus, se houvesse chegado à Terra e tivesse nascido na região nordeste do Brasil, poderia ter utilizado as palavras populares do nosso povo, dizendo o seguinte: meus filhos, rapadura é doce, mas não é mole não. Mas, voltando para os textos da Boa Nova, da Nova Aliança, ele diz que neste mundo tereis aflições. Tende bom ânimo, eu venci o mundo, perseverai até o fim e sereis salvos. Emmanuel, em sua sabedoria, no início de sua lição, indica que o problema do inimigo sempre merece estudos mais acurados, mais aprofundados.
requer análise mais criteriosa. Alguém já tremeu nas bases quando nos deparamos com um desafeto? O que pensar quando esse desafeto está bem próximo mesmo? Como, por exemplo, um membro de nossa família, ou um colega na escola, ou até mesmo no ambiente de trabalho, dentro da instituição religiosa? Em todo o cenário da existência física, enfrentamos ou enfrentaremos ocasiões em que, pela nossa inferioridade, teremos ou criaremos situações que virá nos desafiar o crescimento espiritual com a presença de um inimigo. Mas, meu irmão, dirão alguns, não tenho inimigos. Prezo e sempre prezarei pela paz, pelo amor a Deus e pelo amor ao próximo. Ótimo, muito bom mesmo. Mas você nunca passou por uma situação difícil com alguém da família, ou com um amigo, ou até mesmo com um desconhecido na rua? Nunca teve uma discussão de trânsito? Você nunca foi vítima de uma injustiça? Nunca causou algum problema aos seus semelhantes a ponto de gerar mágoa, rancor ou ódio, mesmo sem querer? Será que você está no mundo certo? Muito bem, vamos lá. Somos regidos por leis divinas. Consequentemente, iremos sofrer os seus efeitos. Se não temos inimigos na atual experiência física, já o tivemos nas existências anteriores. Se não, de certa forma, não estaríamos novamente neste mundo de provas e expiações. Encontramos em O Evangelho segundo o Espiritismo, no seu 12º capítulo, 6 lições que atingem certeiro feridas em nossas almas, realizando uma intensa cirurgia moral, à medida que reconhecemos e nos damos conta dos motivos pelos quais estamos encarnados aqui na Terra. Ora, se já temos a certeza de que essa não é a nossa primeira e, quem sabe, não será a nossa última encarnação nesse mundo, é provável que algo de muito sério fizemos para estarmos aqui novamente. Segundo a letra de uma bela canção dos nossos irmãos do Grupo Acorde, lá do querido estado da Paraíba, ela diz o seguinte: é a lei da reencarnação, justiça de Deus, que tudo explica para a gente compreender. Então, vamos colocar aqui pequenos trechos do capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo para refletirmos e nos dar mais um impulso para estudá-lo por completo. Iniciando com pagar o mal com o bem. Se o amor ao próximo é o princípio da caridade, amar os inimigos é sua aplicação sublime, porque essa virtude é uma das maiores vitórias alcançadas sobre o egoísmo e o orgulho. Aí vem a lição seguinte: os inimigos desencarnados. O espírita sabe ainda que a morte não o livra senão da presença material de seu inimigo, mas que este pode persegui-lo com seu ódio, mesmo depois de ter deixado a terra. Olha que lição interessantíssima, não é? Aí a seguinte: se alguém vos bate na face direita, apresentai-lhe também a outra. Dirigi vossos olhares para a frente.
quanto mais vos eleveis pelo pensamento acima da vida material, menos sereis magoados pelas coisas da terra. Lembram de Chico? Levou uma cusparada, olhou para o alto e disse: "Uai, tá chovendo catarro." E continuando nas instruções dos Espíritos, teremos as seguintes lições, começando pela vingança. A vingança é o último vestígio abandonado pelos costumes bárbaros, que tendem a se apagar do meio dos homens. Depois vem o ódio. E nessa lição, meus irmãos, desse sentimento tão negativo, diz o seguinte: amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Que o amor nos aproxima de Deus e que o ódio nos afasta dele. E por fim, o duelo. Contendo 4 lições dos venerandos espíritos Santo Agostinho, um espírito protetor, Francisco Xavier e Agostinho. Eu creio que este último seja o santo. Que nos ensina expor seus dias para se vingar de uma injúria é recuar diante das provas da vida. Ó amor próprio, estúpido, tola vaidade e louco orgulho! Quando, pois, sereis substituídos pela caridade cristã, pelo amor ao próximo e pela humildade de que o Cristo deu exemplo e o preceito? Certamente, aquele que ofendeu deve reparação, mas não é mais honroso para ele dá-la espontaneamente, em reconhecendo seus erros, do que expor a vida daquele que tem direito de se lamentar? Aprendemos, meus queridos irmãos, que ninguém sofre por acaso. Mas é mais valioso sofrer do que causar sofrimento. É mais gratificante ser injustiçado do que causar a injustiça. Opa! Então, essa doutrina espírita ensina só sofrimento para atingir a salvação? Pensam assim os inimigos do Evangelho. Não, não é assim. O fato, meus irmãos, é que, em se praticando as máximas ensinadas por Jesus, principalmente o amai os vossos inimigos, naturalmente devido ao clima denso de vibrações geradas pela população terrena, aquele trabalhador do bem sentirá na pele e na alma reações contrárias às ações de amor que o mesmo devota. Basta apenas analisar o modo de vida dos apóstolos de ontem e de hoje. Falamos dos verdadeiros trabalhadores do Senhor. Nenhum deles possuíram ou possuem vida fácil, tranquila. Pelo contrário, sofrem calúnia, críticas, perseguição. E qual a reação dos mesmos? Nenhuma. Seguem adiante no exercício da caridade. Estão conscientes, fiéis e confiantes na providência divina, porque sabem que esses adversários são instrumentos de elevação moral para eles e também para todos nós. Porque pela nossa inferioridade, nós também damos muito trabalho aos benfeitores. Damos muito trabalho a Jesus e principalmente ao nosso Pai Celestial.
Acontece que pelos erros que cometemos, angariamos inimigos, que nos aponta onde erramos. E a providência bondosa, a providência divina, faz com que pelos nossos erros iremos encontrar os acertos, exercitando o amor. O mal é temporário, o bem é eterno. Agora temos o conhecimento. Necessário se faz o exercício, atendendo à orientação perfeita do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos. Jesus, no Evangelho de São Mateus, capítulo 5, verso 44. Essa foi nossa contribuição para o divulgar.net. Agradecemos, amigo, pela reflexão do capítulo 41, que traz como título Credor Indiferente. Como Emmanuel nos diz sobre amar os inimigos, ninguém pode aderir de pronto à completa união com os adversários no dia de hoje. É muito difícil. Como o nosso irmão pontuou, esperamos que cada um de nós faça reflexões sobre o tema. Convidamos você, internauta amigo, para se inscrever no nosso canal do YouTube e divulgar a doutrina espírita e conheça toda a nossa divulgação.